Shabbat Shalom, pessoal! Que alegria estar aqui de novo com vocês. E hoje eu tenho o prazer de dividir a minha tela com a Natália Brandigolanda. Shabbat Shalom, Nath. Shabbat Shalom, Adri, Shabbat Shalom, pessoal. E hoje a gente vai falar aqui com vocês sobre a Parashá Vayera, que significa e apareceu. E ela está em Gênesis, do 18, do 1 até capítulo 22, 24. Depois, Haftará, em segundo livro de Reis, capítulo 4, do 1 ao 37. Brit Hadashah, que é a nova aliança, está em segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 4 ao 11. E Salmos, Terrilim, número 11. Nath, o que você tem para nos contar aí? Então, Adri, essa paraxá, ela é muito bonita, assim, né? Ela é muito forte. Até a gente fala, né, que ela fala sobre milagre, sobre justiça, sobre promessa. E o Senhor já começa, nos contando em Gênesis 18 que ele apareceu, né? O Senhor aparece para Abraão. E aí o Abraão vê aqui, né? Ele aparece em formato de homem, assim, para Abraão. E aí a gente pensa, nossa, né? Abraão, ele se comporta ali naquele momento, ele dá uma aula para a gente de como se comportar perante ao Senhor, né? Porque ele tem tanto zelo, tanto cuidado com o Senhor, naquele momento, porque ele vai e trata ele com tanta hospitalidade, tanta coisa assim, né? Tantos detalhes, que aí a gente pensa, a gente também tem que ser assim com o Senhor, né? Tratar ele com zelo, com cuidado, saber quem é o Senhor na nossa vida, né? E aí eu acho muito legal isso dessa paraxá, porque ela tem diversos momentos em que o Senhor se faz presente nela, né? Assim, com detalhes. Então, é, eu sei que você vai falar até um pouco mais sobre isso, mas o Senhor, em cada detalhe dessa paraxá na vida de Abraão, na verdade, Abrão, né? Depois que ele se tornou Abraão. E aí o Senhor vai e mostra para a gente todo o zelo, todo o cuidado que ele teve com a vida deles, né? Tanto de Abraão, como de Sara, como de Isaac. Então a gente vai desenrolando essa paraxá, contando exatamente toda a história da promessa de Deus para a vida de Abraão, né? E aí eu queria que você contasse exatamente esse pouquinho sobre todas essas coisas do passo a passo da vida que teve de Abraão, né, de Sara, de Ló, de todas essas coisas. Sim, e uma das coisas que o Senhor falou para Abraão foi que Sara daria à luz a um filho. E Sara, ela riu. Ou seja, ela teve uma atitude que talvez qualquer um de nós, se tivesse já uma certa idade, faria a mesma coisa, né? Ela não estava tirando um sarro, mas ela estava duvidando. E aí Deus falou: não, alguma coisa é impossível para mim. E aí a gente vê que Deus é um Deus de milagres. E depois de um tempinho, Sara engravidou e deu à luz Isaac. E Abraão teve um outro filho, que era o Ismael, mas Deus deixou claro que a bênção viria por Isaac. E Deus é um Deus de justiça. Então, naquele mesmo período, Sodoma e Gomorra estavam em muito pecado e Deus queria destruir aquelas cidades. E aí Abraão intercedeu, né? Senhor, mas se tiver ali 40, o senhor salva por amor aos 40? Sim, farei isso. Se tiver 35, aí, né, foi falando, 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 até que assim, se tivessem 10, Deus pouparia por causa daqueles 10. Só que assim, o pecado, ele acaba atraindo a justiça de Deus. Então, assim, o pecado, ele precisa ser destruído e Deus acabou, então, acabando com Sodoma e Gomorra, mas preservando a vida de Ló, que era sobrinho de Abraão, e da família dele, né? Então saiu a esposa de Ló, os genros, as filhas e tudo mais.
Só que as cidades foram destruídas. E a gente vê então aí que Deus poupou os justos, mas os injustos tiveram aí o castigo, né? Então, assim, eu tentei pesquisar o significado de justiça, mas, assim, a justiça para os homens, ela tenta trazer um equilíbrio, ela tenta julgar de uma forma justa, mas, assim, Deus é a justiça. Então, assim, ele sabe como julgar. E ele vai dar a cada um conforme o que cada um agiu, né? Mas, assim, é lógico que ele também pagou o preço pelo pecado, quando ele mandou Yeshua. Então, assim, Yeshua, ele se fez justiça por nós, que nós Sim. também éramos dignos de morte, como Yeshua morreu. Mas Yeshua, na verdade, não tinha pecado. Então, ele se fez pecado por nós. Mas falando ainda de milagre, porque ó, esse é o maior milagre da história, né? A morte de Yeshua. Mas na Haftará, a gente vê alguns milagres também. Como quando o profeta fala para a viúva que ela tinha que pegar as vasilhas e foi vindo muito azeite, muito azeite, muito azeite para pagar as dívidas e ainda sobreviver. E no final da Haftará, a gente também vê que um homem, o filho ressuscitou praticamente. Então, assim, a gente vê ali já os milagres de Deus também acontecendo. Então, tanto na Torá quanto na Haftará, a gente está vendo muitos milagres e Deus, um Deus de justiça. Agora, passo para você um pouquinho a bola aí. Adri, continuando falando, né, sobre os milagres, sobre tudo que Deus fez, né, que a gente fala, essa paraxá, ela mostra mesmo muitos milagres, até essa parte de Segunda Reis, é um seguido do outro, para acho que para aumentar até a nossa fé. Porque, voltando lá um pouquinho em Abraão também, a gente teve aquele. Foi um baita milagre e foi um baita teste de fé, né? Eu falo que hoje em dia, será que a gente teria essa mesma obediência de Abraão? Porque quando Deus pede para ele o sacrifício de Isaque, você fala assim, era o seu único filho, era o filho da promessa, né? Que Deus foi lá e falou para ele lá no comecinho, em Gênesis 18. E aí a gente fala, nossa, Abraão foi e levou Isaac. Por quê? Porque ele tinha essa confiança que o Senhor faria o milagre, que o Senhor colocaria, né, o cordeiro no lugar. E aí vem novamente o cordeiro representando o sacrifício, né, para a gente de Yeshua, falando sobre que no momento que ia ocorrer o sacrifício, o milagre foi feito e o Senhor substituiu Isaac pelo cordeiro, que foi a mesma coisa que aconteceu com a gente, né? A gente iria morrer em sacrifício e o Senhor entregou Yeshua no nosso lugar. Então, a gente fala assim, é mesmo, é uma paraxá de muitos milagres, né? Até, e se fala aí da justiça do Senhor naquilo que é certo, naquilo que é correto, na obediência, né? E aí até você tinha visto um pedacinho do Salmo que falava sobre isso, não foi? Sim, em Salmos 11, no versículo 5, fala que o Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Então, assim, em vários momentos da Bíblia, a gente vê Deus pondo à prova a fé do seu povo. E Abraão realmente foi muito obediente, porque ele demorou tanto para ter aquele filho, mas ele não, ele quis agradar a Deus e daria o seu filho. é, Mas aí Deus, no momento certo, proveu o cordeiro e não precisou sacrificar, né, o Isaac. E então, assim, eu acho que resume bem essa paraxá. A gente vê que Abraão foi muito obediente, então tem essa questão da obediência. E a sim, gente deve se inspirar nessas figuras bíblicas, né, como Abraão, como Moisés, assim, como símbolos de como tiveram zelo com as coisas de Deus, como foram obedientes, e nos inspirar para obedecermos a Deus, porque
Deus fala, né? Aquele que me ama cumpre os meus mandamentos, né? Não adianta só ficar Senhor, Senhor e não cumprir os mandamentos dele, né? Então ele quer essa obediência de nós. E ao mesmo tempo, eu acho que todos esses milagres, eles nos fazem aumentar a nossa fé, né? E Deus continua fazendo milagres hoje, né? Mas se ele também não faz em uma determinada situação, ele não vai deixar de ser bom, porque ele é o amor, né? E ele é a justiça. E acho que então resume bem também essa paraxá falar da justiça de Deus, né? Então ele viu o coração de Abraão, ele repreendeu Sara porque Sara estava sendo incrédula, mas ao mesmo tempo ele deu a bênção, né? E ao mesmo tempo, quando ele chegou o momento certo, ele veio com o cordeiro para preservar a vida de Isaac. É É, tremendo. né, é tremendo. Ao mesmo tempo, o azeite lá também, na hora certa, veio essa ideia do azeite para que pudesse resolver todas as dívidas lá da viúva, né? Então a gente vê, né, o cuidado de Deus em cada situação e como Deus é bom, ele é maravilhoso. Adri, E até eu queria colocar aqui no Salmo 11:7, ele hum, encerra o Salmo falando exatamente isso, porque o Senhor é justo, ama a justiça e o seu olho olha para os retos. Então é isso tudo que você disse agora. O Senhor, ele é bom, ele faz milagres, né, no nosso, na nossa vida, no nosso meio. A gente presencia milagres diários, né? A gente fala isso porque de minuto em minuto o Senhor age com a sua justiça, age com o seu milagre, e ele derramou, né, essa promessa, essa grande promessa, através da vida de Abraão, que ele seria o pai da fé, né? E eu acho assim que essa paraxá, ela nos constrange muito em relação a isso, em relação à fé, em relação aos milagres que o Senhor faz, mas ela também nos alerta nesse ponto de que o Senhor é justiça, então que a gente possa ser reto de coração, que a gente possa fazer as coisas de forma certa, né? Obedientes como Abraão, né? Que se é precisar de verdade. sacrifício, que a gente faça esse sacrifício pelo Senhor. E é muito forte, né? Eu acho que foi uma paraxá, assim, muito forte, que ela mexe com a estrutura da gente de saber quem é o Senhor, né? E o zelo que a gente deve ter, porque ele começa lá falando sobre o zelo do Senhor e termina falando sobre a justiça dele, né? É verdade. Inclusive, na Brita Hadashah, vou ler só um versículo de 2 Pedro 2, o 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mais uma vez aqui, a justiça de Deus Isso, e mostrando, né, que Deus é justo. é, Então, acho que a gente tem que buscar realmente a Deus, agradecê-lo por todo esse cuidado que ele tem conosco, né? E vivendo uma vida para obedecê-lo, né? é isso mesmo. E eu só posso dizer amém depois disso tudo, porque é isso aí. Realmente, né? Acho que É, resumimos bem. Espero que vocês tenham gostado e possam ler a Paraxá e também tirar as suas conclusões aí e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. E é isso. agradeço a vocês por nos assistirem. Um Shabat de muito shalom para vocês. Shabbat Shabbat shalom, shalom. pessoal.